Dirce Heiderscheid. Secretárias, deputadas Dirce Heiderscheid, Ana Paula Lima, Maurício Solar, Ismael dos Santos Adolfo. Às 14 horas do dia 20 de novembro do ano de 2018, na cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael Santos para, como secretário agora, proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, na sequência, foram aprovadas sem restrições. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocupar a tribuna do senhor deputado Dr. Vicente Caro Preso, Dirceu Dresch, Antônio Aguiar e João Amigo. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Serafim Benzon, PSDB, Rodrigo Minoto, PDT, Manuel Mota, MDB, Milton Alves, PSD, Padre Pedro Balsera, PT. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 19 horas, 16 horas, reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou ao próximo horário, ao meio-dia, após ser discutido pelos senhores deputados Fernando Coruja, Garcia de Matos, César Valdir Valquírio e a senhora deputada Luciana Carminati, foi aprovado por maioria e pelo voto nominal o projeto de convenção da Lei de Medida Provisória 0221/2018. Tendo como votação 19 votos sim, 11 votos não, nesse momento, sem nenhuma abstenção. Continuando, foi aprovado em segundo turno pelo voto nominal o projeto de lei complementar 015/2018. Com emendas aditivas, emenda modificativa, totalizando 32 votos sim e sem qualquer voto contrário ou abstenção. Na sequência, o projeto de lei complementar 0119/2018 recebeu emenda em plenário e foi encaminhado à comissão. Continuando, e após ser discutido pelos senhores deputados Fernando Coruja e Rodrigo Minoto, foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei 041/2018, com emenda substitutiva global, bem como foi aprovado em igual turno o projeto de lei 0515/2015, com emenda substitutiva global. Finalizando, foram aprovados em turno único os projetos de lei número 095/2018, com emenda substitutiva global 0179, 0210, 0217, 0223, 0245, 0276 de 2018. Foram aprovados os pedidos de informação 0166, 0167 de 2018, bem como os requerimentos 0870 de 2018. Outro sim, o senhor presidente comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 0468 e 0469 de 2018. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Leonel Pavan, César Valduga e Maurício Skudilac. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outro especial para as 19 horas. Para constar, eu, segunda secretária, haverei a presente ata. Ata da 27ª sessão especial da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 20 de novembro de 2018. Presidência, deputado Carlos Chiodini. Às 19 horas do dia 20 de novembro de 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tornarem assento à mesa: o excelentíssimo senhor Adenilson Biazos, secretário do Estado de Desenvolvimento Sustentável, nesse ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, doutor Eduardo Pinho Moreira, senhor vereador Fábio Braga,
nesse ato, representando o excelentíssimo senhor presidente da Câmara do município de Florianópolis, Roberto Katumi Oda, senhor presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramentos, Perícias, Informações e Pesquisa, FENACOM, Sérgio Aprabato Machado Júnior, senhor presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisa, da Grande Florianópolis, SESCOM, Grande Florianópolis, Darley Grando, senhor presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, Marcelo Seman, senhor presidente da Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina, FECOTESC, Itelvino Schneider, senhor presidente da Junta Comercial de Santa Catarina, Gerson Bassa. Constituída a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário que a sessão foi convocada por solicitação da mesa e aprovada pelos demais parlamentares, em homenagem aos 30 anos de fundação da SESCOM Grande Florianópolis. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional, a apresentação do vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente fez uso da palavra, na qualidade de autor do requerimento que ensejou a sessão. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônia para proceder à anonimato dos homenageados, que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra em nome dos homenageados o senhor vereador Fábio Braga. Também tecendo seus discursos o senhor Sérgio Machado Júnior, Darley Grando. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segunda secretária, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente, que temos para hoje para aprovação. Obrigado, deputada Dirce. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça com seu encontro. Aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro inscrito para falar o deputado Ismael dos Santos, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, tomo a palavra nesta tarde, nesta semana de reflexão, deputada Ana Paula, pelos 10 anos da maior tragédia climática de Santa Catarina. 10 anos que nos levam a pensar no Vale do Itajaí, com seus 135 mortos, a maioria deles no Morro do Baú, 24 na nossa cidade de Blumenau, e eu registro aqui os nossos sentimentos a todos aqueles que ainda não conseguiram sequer superar a dor da perda de seus familiares. Foram dias de angústia, dias de perplexidade. Eu gostaria que a nossa assessoria pudesse colocar algumas imagens apenas para trazermos à memória este momento histórico dos 10 anos da tragédia que atingiu o Vale do Itajaí, algumas cenas que mexeram com o Brasil, mas em especial conosco nós catarinenses, 3.000 residências destruídas no Alto Vale, pela enchente, e principalmente pelos desdobamentos, como esse aí da Hermann Rusch, em Blumenau, e em outros cenários. Eu, na época, não era deputado, mas lembro que, com a equipe de amigos, motociclistas, fazíamos trilhas, buscando levar alimentos, levar mantimentos e água para as regiões atingidas. Obrigado pelas imagens. Principalmente no Morro do Baú, obrigado pelas imagens. Morro do Baú, Gaspar, Ilhota, e principalmente em Blumenau, nas várias localidades atingidas por esta tragédia. É claro que precisamos registrar, 10 anos depois,
a nossa gratidão àqueles que, de uma forma ou de outra, buscaram amenizar a dor que atingiu o Vale do Itajaí. Eu me refiro aqui à Defesa Civil, à Polícia Militar, à Polícia Civil, ao IGP, né? Foi um momento extremamente difícil, 135 mortes, a IPAGRE, ao CERETRAN, aos órgãos que cuidavam do monitoramento, da telemetria. E agora, é claro, 10 anos depois, a gente se pergunta, o que foi feito ao longo dessa década? Alguns investimentos que precisam ser registrados, como, por exemplo, a sobreelevação das barragens do Alto Vale, especial de Ituporanga, mas também de Itaió, e isso ajudou em muito, inclusive nas enchentes posteriores a 2008, quando tivemos aí talvez uma diminuição de quase 2 metros no nível do rio Itajaí em enchentes posteriores a 2008, um investimento de quase R$1 bilhão, sendo 500 milhões do governo federal e 500 milhões do governo estadual. E, é claro, ainda há muitas coisas a serem feitas, mas também registramos aqui o avanço no que diz respeito ao sistema de referência climática, com o radar de Lontras, posteriormente o planejamento de Chapecó e um outro no sul, e há ainda muitas coisas a serem feitas. O canal do extravasor de Itaió, o canal extravasor do Itajaí Mirim, enfim, situações que poderão nos dar uma certa segurança para futuros eventos climáticos como esse. Mas hoje, nesta semana, 10 anos depois do evento de 2008, como disse, desta maior tragédia climática de Santa Catarina, é hora, sim, de refletir e de continuar avançando, principalmente na prevenção. Nenhum investimento superará a importância da prevenção. Como diziam os antigos, quem quiser leite fresco, coloque a vaca na sombra. Repito, deputado Sareta, quem quiser leite fresco, coloque a vaca na sombra. É uma forma popular de dizer de que a prevenção é a pérola de todo um processo e de uma situação como essa que vivenciamos há 10 anos atrás. Era isso, senhor presidente, o nosso registro. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael. Na sequência, o deputado Maurício Udilarc. Na sequência, a deputada Luciane Carminati. Se Vossa Excelência quer trocar com o deputado Leonel Pavan, ele aceita. Então, fazemos a inversão. Primeiro o deputado Leonel Pavan e, na sequência, a deputada Luciane. Senhoras e senhores deputados, a exemplo do que o deputado Ismael falou aqui sobre a enchente, eu também queria me referir, fazer referência sobre a enchente de 2008. Em novembro de 2008, os moradores do Vale do Itajaí enfrentaram um dos piores desastres climáticos da história de Santa Catarina. O excesso de chuva entre os dias 20 e 24 de novembro provocou inundações, enchentes, deslizamentos de terra nas encostas dos morros. Segundo dados, Ismael, da Defesa Civil, 63 cidades entraram, na ocasião, em situação de emergência. 14 em estado de calamidade pública. Tivemos 135 mortes. 1.500.000 pessoas foram atingidas. As enchentes que atingiram a região do Vale do Itajaí em 2008 completam agora 10 anos. Foram 3 meses de chuva,
com recorde no mês de novembro daquele ano. A chuva começou no mês de setembro de 2008 e se intensificou ao longo dos meses. Em novembro, foram 1.007 milímetros de chuva concentrados entre os dias 19 e 26. O número é 6 vezes maior do que a média histórica para o mês. Dizia a imprensa na época que se toda a água que caiu nos 7 dias fosse utilizada para abastecer uma cidade do tamanho de Blumenau, daria para abastecer a cidade por cerca de 15 anos e 9 meses. Por 15 anos e 9 meses. A terra molhada em cima dos morros de pedra começou a deslizar no dia 22 de novembro. Começaram as avalanches e as mortes. Em uma semana, 135 pessoas morreram em Santa Catarina. A tragédia atingiu 2 milhões de catarinenses. No total, 63 municípios é que decretaram a situação de emergência e 14 entraram em calamidade pública, principalmente no Vale do Itajaí. A tragédia também estimulou muita solidariedade. O Brasil inteiro, senhores parlamentares, enviou 4,2 milhões de quilos de alimentos e 12 mil pessoas ajudaram diretamente na recuperação das cidades. Na época, senhores parlamentares, como vice-governador de Santa Catarina, transferi o meu gabinete para Itajaí, no pavilhão da Marejada. E lá permaneci por quase 13, 14 dias, com toda a minha equipe, inclusive o coronel Nildo, familiares da minha família, funcionários, familiares dos funcionários. O gabinete do vice-governador ficou lá, controlando tudo que entrava e tudo que saía. Eu mesmo, pessoalmente, deputado Silvio, carreguei alguns sacos, transportamos alguns produtos, vinham carros e jipes do Brasil inteiro para levar roupas, alimentos para as regiões que foram afetadas. Ora, inclusive, nós que lá estávamos, éramos o informante de toda quase a mídia nacional, porque dali se controlava tudo, controlado pelo coronel Nildo, que ele era realmente uma pessoa controlada. O que entrava de caminhões, de carros, tudo que saía, o alimento por alimento, roupa por roupa. Nós tínhamos um pessoal que ficava lá, trabalhando com as roupas que recebíamos, cada peça maravilhosa. O nosso gabinete lá esteve. Lá no pavilhão da Marejada, Itajaí, haviam pessoas que vinham de todos os lugares do Brasil e muitas vezes você se assustava se realmente vinham ajudar ou se aproveitar da situação. Que nada. Eles vieram para lá com solidariedade, emocionadas, sentindo que poderiam fazer alguma coisa por Santa Catarina. Eu queria pedir aqui à assessoria que reproduza um vídeo de uma reportagem que a TV Litoral Panorama produziu na época. É uma televisão aberta e fechada de Balneário Camboriú, e ela produziu um vídeo que pudesse passar para nós nos lembrarmos um pouco daquela triste história. O pavilhão da Marejada lotado de alimentos e roupas. Cena bonita de se ver, principalmente para quem está com fome, sede e acabou de se deparar com os estragos provocados pela água. Infelizmente, essa cena é passageira. O trânsito de mantimentos nesse espaço é muito grande, porque a demanda por comida, remédios e água também é muito grande. O governo federal já enviou toneladas de medicamentos em aviões como este, que aterrissam várias vezes por dia no aeroporto de Navegantes.
O governo do estado autorizou a compra de 4.000 kits de comidas pré-prontas para essa sexta-feira. Também foram comprados kits de limpeza e higiene pessoal. Em número de pessoas que precisam de atendimento, Itajaí é a cidade que mais necessita de alimentação, de colchões, de água, de remédios. Em relação a estragos, Blumenau tem um estrago muito maior do que outras cidades. A ajuda da comunidade também é fundamental, bem como de empresários catarinenses e de outros estados. A população tem sido fantástica. Os voluntários são muitos. Essa solidariedade tem sido forte. Então agora é o momento da solidariedade maior. É o conforto, é aumentar a autoestima desse povo. E quem quiser ajudar pode levar donativos direto ao pavilhão da Marejada em Itajaí. Ontem ainda havia 7.343 desabrigados na cidade. Em Balneário Camboriú, os donativos podem ser entregues no Colégio João Goulart, na Rua 1500, ou no 12º Batalhão da Polícia Militar, na Rua México. Bom, senhores deputados, é uma prova realmente do produto do material que nós recebemos e também o quanto a nossa equipe trabalhou. Nós pegamos o gabinete do governador, do vice-governador, e lá instalamos, com toda a estrutura necessária. E a partir daí nós passamos a atender todas as regiões de Blumenau, Gaspar, Ilhota, enfim, Luiz Alves, Itajaí, Navegantes, Sapema, Balneário Camboriú, toda a região foi atingida, das 100 e poucas cidades. E dali saíam filas, era de carros, com jipes, que iam para os lugares mais difíceis que existiam para levar mantimentos. Eu me senti feliz por ter contribuído, triste pela situação que ocorreu, mas feliz por eu ter contribuído. Carregar nesses ombros pesos e mais pesos, juntos com senhoras, com crianças, mas fazia com amor, porque nós a cada momento estávamos recebendo as notícias ruins que a enchente estava provocando, perdendo vida, deslizamentos. Nós estávamos lá com estrutura razoável, também com helicópteros, para nós acompanharmos. Mas comemora-se 10 anos dessa triste realidade. E Santa Catarina poderia, e pode com certeza, evitar que tenhamos outra catástrofe como essa. Um exemplo, eu fiz um projeto de lei aqui, já tenho falado várias vezes, que, através do SMS, poderia avisar toda a população de Santa Catarina das intempéries. Você receberia a mensagem no seu celular e saberia o tempo de chuva, o volume de chuva, tudo, porque hoje tem tecnologia para isso. A Comissão de Justiça reprovou o meu projeto. Reprovou. Mais um minuto, deputado, para encerrar. Reprovou o projeto. O que eu fiz? Mandei para a Defesa Civil Nacional. A Defesa Civil Nacional implantou. E nós recebemos, hoje estamos recebendo. Mas era uma lei nossa, presidente. Nossa, criada aqui. E nós perdemos a oportunidade de sermos autor. São Paulo copiou. Pediram a cópia do projeto, mandei, lá eles implantaram. E nós aqui em Santa Catarina, por vaidade política pessoal, rejeitaram. Por vaidade. Por vaidade. Foi reprovado, foi rejeitado. Aqui na Comissão de Justiça, não quero dar o nome para não criar problema. Mas, por questões de vaidade pessoal, não aprovaram o projeto que seria, que é de autoria minha e também dessa casa. Muito obrigado. Na sequência, a deputada Luciane Carminati, por até 10 minutos. Quero cumprimentar o presidente, cumprimentar deputados e deputadas
e todos que acompanham esta sessão. Quero falar de dois assuntos que têm uma ligação direta, muito próxima, mas que também têm as suas diferenciações e que estão hoje incomodando muito o estado todo de Santa Catarina. Eu falo da situação das APAES e também do segundo professor em nosso estado. E quero trazer aqui as informações detalhadas para que possamos entender a gravidade da situação. No dia 28 de setembro deste ano, a Fundação publicou em seu site o edital 003 de 2018 para seleção de contratação de professores ACTs. No dia 1º de outubro, a Fundação Catarinense de Educação Especial publicou uma nota sobre o processo seletivo, informando que houve um erro técnico na data da publicação do edital e retirou o edital do site, que seria publicado em 30 de outubro. No dia 29 de outubro, a Fundação publicou nova nota sobre o processo seletivo, adiando a publicação para 19 de novembro. Este edital diz respeito à contratação de professores para as APAES de Santa Catarina. No dia 1º de novembro, a Fundação Catarinense de Educação Especial lançou o edital de credenciamento para as instituições especializadas se credenciarem junto à Fundação Catarinense de Educação Especial. Neste edital, do dia 1º, estavam previstas as opções de convênio por pecúnia, ou seja, repasse de dinheiro, e convênio por cessão de pessoal. No dia 12 de novembro, terminou o prazo de credenciamento. As informações que nos chegam é que das 190 APAES, apenas 7 instituições optaram pelo convênio em pecúnia, ou seja, diferente da modalidade atual. No dia 13 de novembro, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina a Resolução 008 de 2018, do Grupo Gestor do Governo. Nesta resolução, o governo retira os recursos da Fundação Catarinense, ou seja, retirando os recursos da Fundação, não há mais edital, portanto, não há mais contratação de professores ACTs para cedência de pessoal às APAES. Então, se a gente não reverter este processo, que é do atual governo, nós temos um problema muito grave. Nós estamos praticamente obrigando as APAES, de forma desrespeitosa, a aceitarem recursos e não professores cedidos. Porém, os recursos não são suficientes para pagamento dos atuais profissionais. É por isso que a Federação das APAES se coloca contra esta decisão e tem feito uma luta, no sentido de reverter. Nós estamos muito indignados com essa situação, porque, primeiro, não foi dialogado com as APAES, com a federação. Os professores se dedicam, se qualificam, a grande maioria, ou 100%, são especialistas na área, que têm experiência e habilitação. Então, este é um problema. Deputada Ada, eu só vou falar do outro, se a senhora quiser aguardar, pode ser? Ou nesse momento? Pode ser agora. Quero te parabenizar pelo discurso, entendeu? Estou integralmente, penso como Vossa Excelência. Quero dizer mais, que ato mais brutal, logo com quem mais necessita, entende? Estaremos juntas nessa defesa. Parabéns, deputada Luciane, por usar a tribuna, para se dirigir às APAES. Eu acho que o deputado Vampiro também quer falar, entende? Ok. Foi um ato muito brutal, uma coisa que incompreensível aos olhos até de quem não entende. Tá bom? Um abraço. Obrigada pelo apoio, e é isso mesmo, nós precisamos recolocar o trem nos trilhos. E recolocar o trem nos trilhos é fazer o que sempre foi feito. Precisamos
este edital para que sejam, então, escolhidos, selecionados os professores das APAES, para que no ano que vem, em todos esses municípios, nós tenhamos as 200 APAES com o quadro completo atendendo todos os estudantes. Um outro problema tão grave quanto este refere-se ao segundo professor. Também, neste caso, a Secretaria de Educação, que nunca tinha feito isso antes, deputado Vampiro, cometeu o grande equívoco de lançar um edital com data do dia 10 de setembro, e neste edital exclui o cargo de segundo professor. Excluindo do edital de ACTs o cargo de segundo professor, significa que toda a política de inclusão na rede regular, nas escolas estaduais em especial, ela está comprometida, porque se não há edital de contratação de segundo professor, nós, no ano que vem, teremos os alunos começando as aulas, porém os alunos com deficiência não terão professor. Vocês imaginem o que é para um aluno com deficiência, em fevereiro, começar as aulas de todos os seus colegas e ele ficar em casa. É uma das coisas mais violentas que eu já vi na educação, porque mexe com a nossa sensibilidade. Só para ter uma ideia, deputado Vampiro, nós temos hoje em Santa Catarina 4.637 segundo professor de turma. Nós temos em Santa Catarina 6.864 alunos com segundo professor de turma. Imagine, próximo governador do estado, esses 6.864 alunos no ano que vem, ou os 4.637 professores batendo na porta do comandante Moisés. É isso que vai acontecer. Porque o direito à educação é o direito de todos, assegurado pela Constituição e por toda a legislação na área da educação especial. Então, deputados, a gente precisa do apoio de todos vocês, né, no sentido de sensibilizar. Eu acredito que o governador Pinho Moreira não saiba disso, não saiba, e ele não sabendo, está ficando marcado na cabeça dos catarinenses esta tragédia. Mas o ano que vem, o próximo governador também será prejudicado pela negligência da atuação da atual secretária de Educação, que tem um trato muito difícil, inclusive com nós aqui do Parlamento. Então, eu estou fazendo o meu papel, denunciando, já protocolei ao futuro governador um documento relatando ao comandante Moisés toda esta situação e dizendo a ele, se o ano que vem o senhor não quer que isso estoure no seu governo, agora é hora de tratar na equipe de transição. Concedo-lhe uma parte. Parabenizar a deputada Luciana Carminati e dizer, deputada Luciana, que, na verdade, a minha posição pessoal em relação a essa atual secretária, o ano passado já foi explicitado quando eu pedi a cabeça dela, na verdade, quando ela quis efetivamente acabar com os SEDUPs. Eu fiz isso formalmente, mas ontem nós fizemos um ato um pouco mais contundente. Na verdade, ela suspendeu a matrícula das escolas em tempo com integralidade, né? Isso é outra aberração, e agora ela faz isso através de um documento, de uma resolução do grupo gestor. A bancada do MDB protocolou na casa ontem uma proposta de sustação do ato do grupo gestor. Já está tramitando na casa, então nós não esperaremos o comandante Moisés para tomarmos ação. Já está protocolado nesta casa e tramitando aqui, assinado pela bancada do MDB, uma proposta de resolução, de sustação da resolução que autoriza a Fundação de Educação Especial a contratação do processo seletivo dos ACTs. Então, essa ação nós tomamos ontem na bancada do MDB, uma posição firme nossa, está tramitando na casa. Eu gostaria, obviamente, de ecoar com a deputada Luciana Carminati, que juntos, para que nós possamos reverter esta aberração. Obrigado. Mais um minuto, presidente.
Então, eu quero... Mais um minuto para concluir. Ok. Eu quero referendar a posição desta bancada. Entendo que todas as bancadas devem ter a mesma posição e o mesmo entendimento, mas quero ressaltar que isto resolve o problema das APAES, que é fundamental. Mas nós queremos resolver o problema de toda a educação especial. Então, está na hora, ou a secretária respeita a educação especial, ou o governador tem a caneta na mão, pode sim demiti-la agora. Nós temos mais de um mês para resolver essa situação. E esta situação precisa ser resolvida este ano, para que haja tempo, em janeiro, de realizar as provas, em fevereiro, começar as aulas. Então, eu vou mais longe. Queremos resolver a situação das APAES e queremos resolver também a situação do segundo professor. Obrigada. Ainda inscrito para falar, o deputado Maurício Tudilarque. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. O tema abordado aí pela deputada Luciane, ontem nós também já usamos a tribuna, já nos manifestamos nessa questão das APAES, acho que o deputado Ismael, vários deputados aí usaram a palavra, buscando que haja um entendimento entre o governo e as APAES, para resolver a questão. As APAES podem receber hoje em forma de custeio, em forma de recursos e em forma de servidores, mas a APAES prefere em forma de servidores. E o governo parece que está um pouco reticente. Vejo o ex-presidente das APAES, Júlio Aguiar, aí, seja bem-vindo. E é a nossa defesa. Esperamos que haja um entendimento. Recebi manifestações de APAES de todo o Estado, já que temos procurado trabalhar e dar uma atenção especial a tudo que é feito pelas APAES no Estado de Santa Catarina. O tema que eu preparei para abordar no dia de hoje é o sistema prisional brasileiro, porque ouvi algumas manifestações pela imprensa de ministros, deputados, estudiosos, querendo reduzir a população carcerária soltando preso. E soltando preso pode resolver o problema dos presídios, mas não vai resolver o problema da população. Vai aumentar a insegurança pública, vai aumentar o problema social, porque nós vamos ter mais homicídios, nós vamos ter mais guerras entre facções, na verdade, nós vamos ter mais problemas. Então, procurei e tenho acompanhado, por ser da segurança pública, vários artigos que falam da questão do sistema prisional, da criminalidade. Todos nós sabemos que os dois problemas mais graves no Brasil hoje são criminalidade e corrupção. E quem está envolvido com criminalidade, quem está envolvido com corrupção, tem que ir para a cadeia e ficar preso. Nós tivemos a condenação de um brasileiro na Espanha há poucos dias. Ele matou os tios e os primos e foi condenado à prisão perpétua, com direito a pedir revisão daqui a 25 anos. Quer dizer, 25 anos ele vai ficar preso. Ele vai ocupar uma vaga no sistema prisional. Isso serve para punição, para ele pagar com a sua liberdade as vidas que ele tirou, e serve como exemplo, sabendo que praticando um crime vai ficar preso
e se for um crime grave, mais de uma vítima, meio cruel, ele vai acabar respondendo por uma prisão perpétua. Então, o Brasil não tem que pensar em liberar preso. Ah, mas tem mais preso do que vaga. Mas vamos ter que resolver o problema ou de quem está convivendo em sociedade, respeitando os direitos, trabalhando, produzindo, estudando, ou vamos nos preocupar com quem, estando na rua, vai praticar crime, vai assaltar, vai matar. Nós temos hoje uma população carcerária, a última estatística, diz que o Brasil tem 726 mil presos, a terceira maior população carcerária do mundo, só atrás dos Estados Unidos e da China. Ah, mas prender não resolve. Resolve você. Já viu alguém que está preso assaltar novamente, estuprar, praticar latrocínio? Homicídio até pode praticar, porque pratica lá dentro do sistema prisional. Mas você vai reduzir a criminalidade nas ruas. Então, lugar de preso é na cadeia. Não tem que achar alternativas. E se busca alternativa para soltar, tem que se buscar alternativa para tirar do meio social quem está praticando crimes. Cerca de 40% são presos provisórios, ou seja, ainda não possuem condenação judicial. Mais da metade dessa população é de jovens de 18 a 29 anos e 64% são negros. Por que 40% são presos provisórios? Porque a justiça é lenta e porque eles são reincidentes. A maioria já foi liberado, já teve direito à saidinha, já teve direito à visita, já teve direito à visita íntima e já foi liberado para passar Natal, Páscoa, Dia dos Pais, das Mães, nas ruas, só que ao invés de saírem para buscar uma alternativa de trabalho, para buscar uma alternativa de convivência fora da cadeia, saem para fazer mais um roubo, para pagar uma conta praticando um homicídio, porque acabam ficando todos faccionados. Então, 40% não tem trânsito em julgado, é preso provisório, mas quantos processos estão respondendo? Os nossos processos demoram 20, 25 anos para ser concluídos, uma imensidão de recursos e de possibilidades que os presos acabam tendo. Os dados são do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopem, divulgado pelo Departamento Penitenciário Nacional. O sistema prisional brasileiro tem 368 mil vagas. Deve estar aí hoje em torno de 400 mil vagas, desde que foi feito o levantamento, aumentou, e tem aproximadamente o dobro disso de presos. Tinha 726 mil em 2016, deve estar com certeza mais de 800 mil presos nesse momento. De acordo com o relatório, 89% da população prisional está em unidades superlotadas. São 78% dos estabelecimentos penais com mais presos do que o número de vagas. Comparando-se os dados de dezembro de 2014 com de junho de 2016, o déficit passou de 250 mil para 358 mil vagas presos acima do limite. A taxa de ocupação nacional é 197,4%, já a maior taxa de ocupação é registrada no Amazonas, com quase 500% a mais de presos do que das vagas existentes. Então, quando nós queremos melhorar o Brasil,
quando nós temos que combater a corrupção, nós não podemos ter regalia para os presos. Inclusive, está valendo a prisão do Lula em Curitiba. Ele já recebeu lá 200 visitas, já recebeu tudo que é tipo de benefício. Quer dizer, pela análise que eu li, até agora ele ainda não foi preso. Ele está com seu direito de liberdade de ir e vir restrito, mas no restante ele está quase agindo como se estivesse solto, como se estivesse na rua. Então, senhores deputados, nós temos sim que ter preocupação, mas é com o cidadão de bem. Não podemos ter estudiosos lá buscando alternativa para colocar na rua quem deveria ficar 20, 25 anos, 30 anos, ou até com prisão perpétua, como alguns países têm aplicado. Então, é lamentável quando se fala em resolver o problema prisional no país, não se fala em arrumar mais vaga, em melhorar a segurança pública, se fala em encontrar alternativa, em fazer audiência de custódia, em perguntar para o preso, numa situação quase irônica, se ele vai procurar emprego, se ele tem residência fixa e se ele não vai mais praticar crimes. Então, nos preocupa muito a questão da segurança pública e do sistema prisional. Obrigado, senhor. Senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Na sequência, nós vamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro é o PSD, porém, antes pela ordem, deputado Milton Obas. Senhor presidente, pela ordem, só para comunicar aqui a presença importante nessa casa do jovem escritor Marcos Petri, sua mãe, que é autista, e no próximo dia 4 vai estar aqui lançando o seu segundo livro, né? Já está na escritura do quarto, e vai ser lançado aqui na Assembleia Legislativa, ele que é palestrante, e muito nos honra estar aqui. Também os vereadores Vitório e Paulo César, lá de Alfredo Wagner, e o nosso ex-vereador, o Rodrigo, da cidade de Rio do Campo. Então, só agradecer a presença de todos aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Feito o registro, pela ordem, deputado João Amin. Na sequência, terá horário do... Opa, então, apenas para fazer o registro, agradecer a presença aqui na nossa Assembleia Legislativa do vereador Arnaldo Lovatel, de Xanxerê, também da secretária de Saúde, que nos honra hoje aqui com a sua presença, Irene. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui. Feito o registro, agora sim, deputado João Amin, no horário do bloco Progressistas, PL, PSB e Podemos, por até 13 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham na Assembleia Legislativa, pela TV, pela rádio, é um prazer, mais uma vez, estar aqui hoje, infelizmente, para falar de um assunto que apenas pela imprensa tive conhecimento, mas que vem causando bastante repercussão, não só no meio acadêmico, mas também em toda Santa Catarina. Gostaria de começar a minha fala falando de uma pessoa que infelizmente já nos deixou, mas teve um reconhecimento não só pela sua vida acadêmica, mas pela sua luta pelo ensino de Santa Catarina, que se chamava João Davi Ferreira Lima, que nasceu em 1910 na cidade de Tubarão, morreu no ano 2000 em Florianópolis. Tive a grata honra de conseguir conhecê-lo no final da sua vida, que além do pioneirismo, era considerado um homem de grande visão de futuro, com ideias avançadas e cujo empenho foi fundamental para a criação da universidade. No livro UFSC, Sonho e Realidade, lançado pela editora da UFSC no ano de 2000, ele fez um histórico da implantação da instituição, citando as dificuldades, as barreiras burocráticas, as negociações com o governo federal, a assinatura do ato de criação pelo presidente Juscelino Kubitschek, em 1960, e a instalação efetiva anos depois, 2 anos depois. Ali ele fez também um relato sobre a fase das faculdades isoladas que deram origem à UFSC, a atuação
dos primeiros colaboradores, a construção do campus da Trindade, a reforma universitária e as comendas, títulos e medalhas que recebeu ao longo da carreira. Citou ainda a expansão, a edificação dos prédios e laboratórios e a transformação da universidade numa referência do ensino superior no país. Sobre os primeiros tempos, escreveu o advogado Aloysio Blasi, um de seus braços direitos, na apresentação. Abro aspas. Lembro-me com saudade das canseiras e preocupações minimizadas sempre pela chama de entusiasmo, pela notável obra de todos aqueles que, sob a liderança do professor Ferreira Lima, comungavam do ideal maior e ativamente dele participaram, aplainando dificuldades criadas por outros que se opunham à criação da nossa Universidade Federal, os quais, felizmente, eram poucos. Fecho aspas nessas palavras, do também saudoso, já recente, Aloysio Blasi. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ferreira Lima também presidiu o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, foi secretário da Fazenda do governo de Santa Catarina em 2 governos, participou de conferências internacionais, apresentou trabalhos sobre a administração universitária e foi condecorado com o título de doutor honoris causas. Na UFSC, recebeu o título de cidadão emérito, além de um busto de bronze na Praça da Cidadania, em reitoria. E, recentemente, eu fui surpreendido, lendo na coluna do jornalista Moacir Pereira, uma notícia que nos causa espanto, mesmo que esse assunto ainda esteja sendo tratado internamente na Universidade Federal de Santa Catarina. Mas eu começo agora também com as palavras da senhora Marita Balbi, uma professora da UFSC, muito conhecida não só aqui em Florianópolis, mas em Santa Catarina. Também abro aspas. Efetivamente, esse pessoal, e faço também algumas adaptações no texto que recebi dela. Efetivamente, esse pessoal, com as suas ideologias insanas e nefastas, não tem limite quando o objetivo é a maldade e a ofensa aos valores morais e éticos. Superam-se na arte de inverter valores. Surge agora um professor, presidente da Comissão Memória e Verdades da UFSC, apresentando o relatório ao Conselho Universitário, propondo, pasmem, o cancelamento do nome do campus dado ao professor João Davi Ferreira Lima, sob o sórdido argumento de que o fundador, responsável pela instalação e projeção da UFSC, apoiou o regime militar, recebendo o embaixador dos Estados Unidos, Lincoln Gordon, poupe-nos da hipocrisia e da falsa moral. Todos os catarinenses, sejam ou não do mundo acadêmico, conhecem quem foi o cidadão João Davi Ferreira Lima, homem probo, inteligente, empreendedor, voltado ao ensino e à cultura, cujo nome confunde-se com a nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Reitor de saudosa memória e que só enobreceu nossa capital, nosso estado e todos os seus habitantes. Igualmente condenáveis e desprezíveis, o comportamento dos membros da famigerada comissão, ao aprovarem por unanimidade tamanho despautério. Situações inusitadas e despropositadas como essa, a todos nós catarinenses, ofende e agride. Como se não bastasse, agride-se absurdamente também personalidades que exercem funções públicas, como é o caso da atual agressão ao reitor Ferreira Lima. Abro aspas a esse texto da senhora Marita Balbi também, para citar o colunista jornalista Moacir Pereira. Atentado e violência na UFSC, que se manifestem todas as representações públicas e privadas de Santa Catarina contra essa ofensa a tudo e a todos. Não devemos mais nos calarmos diante
dessas continuadas provocações, dessas ameaças ao tecido social, de tanta disfarçatez e ignominia manifestadas por esses inconformados com derrotas sofridas. O novo governo haverá de os colocar em seus devidos quadrados, punindo os recalcitrantes que temam em transformar nosso país em outro país. Vamos reagir, vamos repudiar esses comportamentos torpes, sempre, diz o colunista Moacir Pereira. E termina a senhora Marita Balbi lembrando Martin Luther King. O que me assusta não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. A nossa Assembleia Legislativa não pode se calar com tamanho absurdo que ainda está num estágio, vamos dizer assim, entre aspas, embrionário, de ofensa a catarinenses, a senhor Davi Ferreira Lima, que muito honra, que eu tenho o prazer de ter conhecido no final da sua vida e de conhecer diversos membros da sua família, que vibraram, que tiveram menos a sua presença na sua causa por Santa Catarina, pelo ensino superior e pela nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Por isso, protocolei, no dia 21 de novembro, hoje, uma moção de contrariedade, acolhendo ao cancelamento do campus professor João Davi Ferreira Lima, da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu espero que seja aprovado pela nossa Assembleia, para que nós, como poder, como representantes do povo, como cidadãos catarinenses, nós não podemos nos calar com o tamanho absurdo que vem ocorrendo, ainda que internamente, na Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigado. Na sequência, o PMDB. Na sequência, o PSDB, deputado Leonel Pavan, com a palavra por até 7 minutos. Senhor Na sequência, presidente, depois irá o Partido dos Trabalhadores. Senhores deputados, deputadas, eu sou obrigado a relembrar o ocorrido no dia de hoje pela manhã. Não quero aqui fazer menção ou responsabilizar ninguém, mas o fato que eu me colocava no lugar de uma pessoa que, de repente, não tivesse mínimas condições de poder fazer o que eu fiz. O carro foi guinchado. E se foi guinchado, é porque estava errado. Imagino eu que o carro estava errado. O problema é depois. Por 4 horas se demorou para liberar o carro. Se é uma pessoa que não tem condições econômicas, se é uma pessoa que não tem estrutura, o carro vai ficar no pátio dias e dias pagando a pernoite. Temos que pagar a guinchada, pagar o pátio e depois tem que conseguir um monte de outros documentos para comprovar que o carro lhe pertencia. Se só com a visão da placa poderiam ter já definido se o carro tem multa, se não tem, e assim por diante. Eu fui no pátio da Prefeitura de Balneário Camboriú, lá para buscar o carro. Meu Deus, eu me assustei. Tem mais de 2.000 motos, tem mais de 1.000 veículos. É claro, um cara vai lá, prende a moto, falta documento, ou prende o carro, e demora 15, 20, 30 dias para conseguir o documento. Quando ele vai buscar, ele está devendo lá 3, 4, 5 mil reais no pátio. E quem não tem dinheiro não vai buscar mais. Quem não tem estrutura deixa o carro lá, deixa a moto lá. Mais de 2.000 motos parada. Olha, se eu pudesse ter o poder, como já tive
no passado, para definir algumas leis, tinha que definir o leilão de tudo isso. Quantos mil residências podiam ser feitas com os carros que estão presos em todas essas cidades de Santa Catarina? Quantos mil veículos? Quantos mil motos? Fazer um leilão, acabar com isso tudo. E outra, essa questão de guinchar, prender e botar no pátio, não me cheira bem. Tá fu o cara que deixar o carro lá no pátio. 100 e poucos pau por dia, mas a multa, mas não sei o quê. É impressionante. É uma indústria da multa. Um dono do restaurante, por exemplo, para encher para ganhar o dinheiro, ele vai ter que ir lá chamar o cliente. Aí o dono da loja tem que vender a roupa, alguma coisa. Aí o cara que guincha carro está sem dinheiro, eu vou dar uma circulada pela cidade e recolher alguns carros aqui, ó. É fácil. E que se dane o proprietário. Ora, quem tem condições de pagar, tudo bem. Mas eu me coloquei na posição hoje de uma pessoa que não tivesse condições. Eu tinha outro carro para ir buscar, eu peguei meu advogado, eu fui falar com o delegado, fui um monte de coisa. Ora, quem não tem condições está lascado. Ele não retira mais o carro. É uma vergonha. É uma vergonha. Eu digo que tem sim uma indústria da multa, tem sim dando preferência aí às guinchadas, ao pátio. Aquele cara do teu pátio de Balneário Camboriú, ele deve ter mais depositado ali para receber daqueles veículos mais de 40, 50 milhões de reais. Para receber. E quem vai pagar? E os carros todos estocados. Fica esse registro. O governo precisa tomar providência. Seja qual for o governo, espero que o Bolsonaro faça isso, porque ele está dizendo que vai desburocratizar tudo. Mudar o sistema, mudar a forma de autuar, leiloar tudo que está parado, fazer com que esse dinheiro possa circular melhor. Fica esse meu protesto. Na cidade de Balneário Camboriú, eu achei que as novas ideias pudessem criar alguma coisa nova naquilo, mas felizmente estão dormindo com o projeto das novas ideias embaixo do travesseiro. Porque nada se implanta, nada dá certo, nada tem resultado positivo e o pior, massacrando cada vez mais o povo sofrido e que não tem recursos sequer para sobreviver. Na sequência, antes, porém, pela ordem, deputado João Amin. Queria fazer também alguns outros anúncios. O vereador Fábio de Anitápolis, que se encontra com a gente aqui hoje, o eterno presidente da juventude do nosso partido de Gravatal, nosso amigo Santana, né, o presidente da juventude ADOC, também alguns outros amigos que se encontram hoje aqui. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Dirceu Dresch. Quero registrar a presença do nosso vereador também, do Partido dos Trabalhadores, de Alfredo Wagner, do PC, que está aí. Não vi se está acompanhado com mais lideranças do município, mas registrar a presença dele aqui e desejar boas-vindas, Paulo César. Obrigado. Agora sim, na sequência, horário dos partidos, pertence ao Partido dos Trabalhadores. Com a palavra, o deputado Dirceu Dresch, por até 7 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, a todos que nos acompanham. Eu quero dizer aqui que a ocasião faz o ladrão, diz o ditado. Pois bem, a ocasião também fez o preconceito, o preconceituoso. Foi isso que eu vi aqui na tribuna no dia de ontem, ao ouvir o pronunciamento do deputado Antônio Aguiar. Preconceito, desinformação e estupidez contra os médicos cubanos, contra os cidadãos de Cuba, preconceito contra um tipo de imigrante. Lamento muito um parlamentar com tantos anos de mandatos vir a este plenário e exibir uma foto fake news, uma imagem jocosa, mentirosa,
para tentar atacar a imagem e honra dos médicos cubanos, destilar ódio e preconceito. Peço à assessoria, inclusive, mostrar a foto de verdade aqui, né? Exposto que se esse imigrante cubano, médico, com uma das melhores formações em medicina, né, eu aposto, este médico cubano, em saúde da família, contratado pelo governo brasileiro para suprir a ausência, não a falta, mas a ausência de médicos brasileiros que não querem trabalhar nos municípios do interior. Se esse médico cubano fosse um europeu, um americano, um sueco ou nórdico, o nobre amigo deputado jamais falaria neste tom, jamais o agrediria. Faz isso por puro preconceito e ignorância. Sobre a imagem que o senhor exibiu, aqui o senhor precisa tomar cuidado, pois a internet é preciso pesquisar, checar, se não acontece o que aconteceu com o senhor. Pegou uma imagem distorcida, manipulada, uma fake news e exibiu aqui neste plenário. Sobre a foto, esta imagem postada na página da Prefeitura de Campo Mourão no dia 15 de abril de 2014, nada mais é do que um ensaio fotográfico com os médicos cubanos que chegaram em Campo Mourão, no Paraná, para trabalhar. Ambos são médicos, estão posando para uma foto. Qualquer criança sabe que se coloca o estetoscópio nos ouvidos e é até ofensa para a inteligência tomar esta foto como verdadeira. O preconceito é algo doentio que faz o ser humano tomar atitudes completamente irracionais. Esse preconceito externado aqui pelo deputado Aguiar não é novo. Eu ouvi aflorar quando os médicos cubanos chegaram aqui. Falaram todas as bobagens que o deputado falou. Chegaram a agredi-los. Mas aí veio a realidade, o santo remédio. Esses médicos começaram a trabalhar. E são centenas de reportagens com pacientes relatando e atestando a competência dos médicos cubanos, a forma humana de tratamento e a vontade de ajudar as pessoas. Então o preconceito sumiu. Não tinha ninguém mais com coragem para atacar a competência dos cubanos. Todos precisam saber, o senhor também, deputado Aguiar, que durante esses 5 anos não ocorreu nenhum incidente envolvendo médicos cubanos. Nenhum erro médico. E olha que foram atendidos mais de 113 milhões de pacientes em mais de 3.600 municípios. Ressalto, os cubanos atenderam mais de 113 milhões de pacientes, senhor Aguiar, sem registro de ocorrências ou denúncias de erros de procedimento. O deputado Aguiar também disse que os mais de 8 mil postos no interior e na periferia das cidades, que ficarão vazios com a saída dos médicos cubanos, serão rapidamente preenchidos por médicos brasileiros. Pois bem, vamos aos fatos. O programa Mais Médicos nunca conseguiu preencher o total de vagas destinadas aos brasileiros. Hoje há mais de 2.095 vagas em aberto e não tem brasileiro interessado. Repito, não tem médico brasileiro interessado nestas vagas, porque haveria então 8,5 mil médicos prontos a ocupar o espaço que será deixado. Lamentavelmente, com a saída dos médicos cubanos, a resposta é simples: não tem. Enquanto a estratégia da saúde passar pela máfia de branco, nossa população que está nos confins deste país, nas comunidades mais afastadas, nas favelas, não terá médico ou saúde de qualidade. Estão dizendo por aí que não precisamos de médicos cubanos. Eles vieram para cá fazer o quê, então? Eu explico. Eles vieram para socorrer o nosso país. As prefeituras não conseguiam médicos para atender a população. Foi este o pleito que os prefeitos do Brasil levaram a Brasília
para a presidente Dilma. Não havia médicos dispostos a ir para o oeste catarinense, mesmo o prefeito oferecendo salários superiores a R$20 mil. Dilma contratou os médicos de Cuba para fazer o que os médicos brasileiros não quiseram fazer. Simples assim. E foi um sucesso. Aconteceu aqui o que aconteceu em outros 66 países onde há médicos cubanos atuando. Cuba exporta saúde pública de qualidade. A situação atual não é boa. E não é boa para quem precisa de saúde pública. Precisa de médico no posto de saúde. Precisa de médico nas comunidades carentes, nas aldeias indígenas. Estou muito preocupado. Em Santa Catarina, 253 médicos cubanos irão embora devido a um futuro presidente que age de forma irracional, preconceituosa e estúpida para agradar determinados grupos. É isso, senhor presidente. Na sequência, o PCdoB. Não havendo interesse, eu vou suspender a sessão até às 16 horas para a ordem do dia. Pelo